Fala, meu povo, estamos começando aqui mais uns nordestinos pelo mundo. Mas antes de eu apresentar o Fábio, por que eu tô aqui hoje? Como vocês sabem, eu sou um cervejeiro. Eu gosto de tomar uma cervejinha e muito tempo que eu já falo com o Fábio da gente fazer um programa voltado para os mitos e verdades, as curiosidades da cerveja. E nada melhor do que falar com um cara que é especialista em cerveja, que tem a Dunkel Red, que é uma cervejaria por essência, correto? Correto. É uma cervejaria com vários tipos de cerveja, mas é isso. Vocês hoje, se você não é cervejeiro, talvez você não vá se interessar tanto, mas se você é um cervejeiro, assista o programa, fique com a gente, porque eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas sobre cerveja, mitos e verdade. Tá tudo anotadinho no meu celular aqui, para que a gente não saia sem saber de nada. Beleza? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que nos ajuda no Apoia-se, viu? Vocês são maravilhosos, muitíssimo obrigado. Fábio, como é que você tá? Tudo bem, cara. Tudo bem? Show. E quem não gosta de cerveja, né? Na verdade. E quem não gosta de cerveja, é difícil, né? Falar assim, é uma das bebidas mais queridas você que não gosta de do cerveja, Brasilzão. Talvez não se interesse, eu acho difícil não se interessar. Né? Me diga só uma coisa. Antes de eu te apresentar, na verdade, como eu sempre digo aqui no programa, eu prefiro que você se apresente. Vamos lá. Quem é você? Olha pra sua câmera aqui, ó. Oi. E vocês estão vendo que a gente tá no Dunkel Red hoje, É um programa especial, literalmente. Eu não quis gravar no estúdio. Eu quis gravar onde eu pudesse ter um refil de cerveja aqui pra mim. Ah, eu também tenho. Viu, Tintim? Viu? Por conta da Dunkel hoje. É mesmo. Se apresenta. Manda aí a real pra câmera. Vamos lá. Eu sou o Fábio, né? Mestre cervejeiro e sócio fundador aqui da Dunkel, né? Um dos sócios. E, na verdade, eu vou te contar um segredo que tu não sabe. Eu sou formado em análise de sistema. Passei muito tempo da minha carreira gerenciando como gestor de TI. E aí teve uma época que eu comecei a fazer cerveja em casa e falei, cara, é isso. O mundo tá aqui. Na verdade, eu sempre gostei de cerveja, né? Mas tu faz cerveja em casa? Tu era tipo aqueles cientistas que compravam a parada e ficavam testando? Compravam equipamento. E aí, na verdade, sim, em 2009 eu tive contato com a minha primeira cerveja artesanal. 2009 faz um tempinho aí, né? A cerveja artesanal não é tão longo assim o período. E aí eu tive em Miami e fui num bar que tinha muita cerveja, eu fui provando todas lá. E aí, cara, isso aqui que é o mundo. E eu não conhecia, né? E aí, já gostava de cerveja, as cervejas ditas normais aqui. E em 2009 eu tive essa experiência. O que é cerveja dita normal? É o que todo mundo pergunta aqui. Tu veio e me perguntou isso. Tem cerveja normal? O que é cerveja normal? Isso é a pergunta que a gente mais tem aqui. Só que todas as cervejas são normais. Mas ditas normais que eu falo é cerveja de massa. Tipo essas cervejas de branding, né? Tipo isso. Budweiser, essas cervejas, né? Isso. Eu posso falar o nome. Né? Você pode falar, eu também posso. Não, daqui a pouco a gente fala. Se não falar mal, dá certo. Ninguém vai cuspir pra cima, né? Aqui, então, né? É verdade. Então, assim, não conhecia tanto, mas aí em 2009 tive essa experiência e falei, é isso que eu quero. Já gostava muito do que eu não conhecia e me deparei com uma experiência muito superior em aroma, em sabor. E aí, só que eu só vim fazer cerveja em casa em 2017. Né? Demorou, né? Mas logo ali, né? Demorou. Eu fui mais como um apreciador ali. Sim. Né? Viajei muitos locais e sempre ia provando tudo que há de bom naquele local, de artesanal, enfim. E aí é um mundo que eu me apaixonei. Realmente me desliguei lá da área de TI. Né? E ainda tem alguns negócios, como você sabe também. Você não é só dono da Dunkel, né? Não. São 4 empresas aí. Tem a Valente, né? A Valente Express também, que também colou junto. O Acumaé Compra Coletiva. Acumaé. A gente também entrou. Dunkel, Acumaé, Valente. Maraponga, Dunkel e Aldeota, que são... Só essas 3. São diferentes. Tem mais um, não tem não? Mais um negócio aí no meio? São 4, né? Dunkel Aldeota, Dunkel Maraponga, Valente porque eu considerei e o Acumaé. Dunkel como uma coisa só. Mas não é uma filial, são... Sócios diferentes também? São sedes diferentes. Mas os sócios são os mesmos? Não, diferente. Diferente. Por isso que é outra empresa separada. Outra parada, né? É a mesma marca, né? Mas... Entendi. Uma alavanca a outra, né? Isso. Cara, mas olha só. Eu quero tirar algumas dúvidas aqui sobre os mitos da cerveja, assim. Porque como você é um cervejeiro, é um cara profissional da parada, mestre cervejeiro. É um mestre cervejeiro, né? Sim. A gente precisa entender alguns mitos. Eu anotei alguns aqui que eu quero saber se eu tô sendo muito aprendiz ou se faz sentido. Vamos lá.
Cerveja só é boa se ela for puro malte? Pronto, esse é um mito que a gente tenta todos os dias desmitificar, né? Porque a grande mídia vende... a forma que é passado na propaganda é como se fosse a ideia de que a cerveja boa tem que ser puro malte. E a gente vem aqui, recebe várias pessoas aqui na Dank perguntando: e vocês têm cerveja puro malte? Temos aqui... Nós temos 16 estilos de escolas internacionais. Puro malte, talvez 9 ou 10 sejam, né? E outras têm adjuntos, mas não quer dizer que por ter algum tipo de adjunto ela seja ruim ou melhor. O que é um adjunto? O adjunto, por exemplo, é alguma coisa que você colocou na cerveja. Uma fruta é um adjunto, uma especiaria é um adjunto. Mais especificamente nas cervejas de massas, que a gente chama, né, que o pessoal erroneamente chama de Pilsen, né? E aí, eu não sei se pode citar as marcas, mas pode. Vamos dizer, a cerveja de massas que a gente está acostumado desde os primórdios, aqui no Sim. Brasil, que tem escrito Pilsen aqui no rótulo. Né? Não necessariamente é. Não necessariamente, que não são puro malte, mas por que não são puro malte? Porque elas têm 50% de malte e 50% de xarope de raiz maltose. Que eu acho que você viu assim, essa brincadeira, porque a cerveja é de milho. Já ouviu falar dessa brincadeira? Já, não, claro. Tu tá tomando cerveja de milho. Não é que a cerveja contém milho, ela tem um xarope de raiz maltose. Esse xarope é um concentrado de açúcar que não necessariamente só milho. Pode ter milho, arroz e qualquer cereal não maltado. Sim. Então pode ser pior do que a gente pensava. Então esse fato de ela não ter 100% de malte caracteriza que ela não é puro malte. Não quer dizer que se ela é ruim, se ela é boa, ou que a puro malte é boa, ou toda cerveja puro malte é boa. Porque o que define uma cerveja boa é o processo e também o gosto do cliente também. Não tem cerveja ruim. Quem vai definir é você. É o teu gosto pessoal, É né? o teu gosto pessoal. E você tem 16 tipos. A gente tem 16... Nós temos mais de 35 receitas de cervejas que eu já criei como mestre cervejeiro. Né? Todas as cervejas que estão aqui são criações de vocês. Sim. Sua. Sim, todas. Tudo que a gente bebe aqui, você testou, você foi lá você não encontra em outro local. Por isso que aqui na Dank a gente oferece aquelas... Faz parte da experiência única você ter uma cerveja também única. Além de outros fatores, obviamente. Que você só vai encontrar se sentar a bunda aqui, né? Só vai encontrar se estiver aqui. Então, Isso é nas duas? Nas duas sedes. Todas as... E aqui são fábricas diferentes. Tem uma fábrica aqui e uma fábrica na Maraponga. E produz a mesma receita, tá? Porque eu supervisiono as duas Entendi. as duas sedes. Tu montou duas fábricas. Montei duas fábricas. Afinal, são dois sócios, duas, né? Isso, exatamente. Cara, quando você fala assim, eu particularmente, Léo, gosto de tomar cerveja leve. Vamos ao conceito do que é leve e do que é pesado de cerveja. Eu, quando vou tomar cerveja, quando eu tomo aquela cerveja, eu não sei explicar por quê. A sensação de ser mais pesadona, você fica mais estufado. Eu gosto da cervejinha leve pra me dar a longevidade na mesa. A gente tá aqui tomando uma cervejinha, se ela for leve eu vou embora. Exato. Você Agora, consegue beber mais, eu consigo beber mais, mas tem gente que gosta daquela cerveja mais parruda. O que é uma cerveja leve na prática, tecnicamente falando, e o que é uma cerveja pesada, tecnicamente falando? Vamos lá. E é bom tu ter perguntado, porque é um mito também você chamar uma cerveja amarga de forte. Uma cerveja forte não é o tanto que ela é intensa, é o tanto que ela tem de álcool. Então a legislação brasileira, ela fala que até X% é uma cerveja leve, até X% é uma cerveja forte. Então é muito comum você encontrar em um rótulo cerveja forte escura, cerveja forte clara. Mas por quê? Porque depende do teu alcoólico. Então, por exemplo, tem gente que acha algumas cervejas de mercado, por exemplo, vamos falar nome, né? A Heineken. Tem gente que acha a Heineken amarga. Aí você, eu acho. Pronto, você acha amarga. Você toma ela e você diz o quê? Que ela é forte. Não é verdade. Ela não é forte. Ela só é amarga. Ela só é amarga. Ela só é intensa, mas por característica de lúpulo. Tipo Heineken, tipo Stella, né? Que são mais amargas, se você acha que isso... Que a gente nem... Assim, no mundo artesanal, a gente considera isso bem tranquilo. Não é amargo pra gente. Sim, porque na artesanal é mais, né? Só pra você entender. O que define o que é um amargor? O IBU. É uma sigla chamada IBU, que chama International Bitterness Unit. É uma unidade internacional de amargor. Quanto mais IBU você for ver lá numa garrafa de cerveja, quer dizer que ela é muito mais amarga, né? Então, a Heineken tem em torno de 20 de IBU, vai lá. Acho que é 20, 21. Então, a nossa IPA, por exemplo, tem 70. Aí dá pra você ter uma ideia do que é um amargor mais potente. A nossa APA tem 45, já é mais do que o dobro também, já é muita coisa. Session IPA, 30. Então,
Todas são mais amargas do que a Heineken nesse sentido. Mas eu tenho uma cerveja, essa que você tomou aí, por exemplo, que é a Lager, a Premium Lager nossa, que ela tem ali, se não me engano, 15 de BU. Não é amarga. Não é. É super leve. E aí, o que é a cerveja leve? Com o teu alcoólico mais baixo, né? Tem um corpo leve, né? E é basicamente isso. O que define se a cerveja é forte ou leve é o teu alcoólico. Amargo e não amargo não tem nada a ver com isso, né? Com não, amargo não amargo. É só ou mais sabor, encorpada gosto. ou menos encorpada, depende do teu alcoólico. Entendi. Mas, obviamente, que cerveja, para ter mais corpo, ela tem que ter mais álcool também, porque ela tem que ter mais malte na composição. Entendi. Então, realmente, enquanto ao corpo, uma coisa acaba levando a outra. Cerveja leve, geralmente, não tem corpo. E por isso que ela não tem álcool. O malte está diretamente ligado ao álcool. Entendi. Quanto mais malte, mais álcool. Né? Pronto. A peste negra tem 12% de álcool, então ela vai muito malte. Uma cerveja muito maltada. Por exemplo, aqui a gente tá vendo, é uma cerveja, tipo, amarelinha, sim, né? Amarelinha. Uma blonde. Blonde, dourada, que você quiser. Aí você pega a escura. Você pega uma de tonalidades diferentes. Como é que essa tonalidade acontece no líquido? Malte. É a quantidade de malte que tem dentro? A coloração do malte. Esse malte, ele não é tostado, não é muito tostado. Então, a partir do momento que eu tosto mais um pouquinho o malte, ele dá uma coloração X. Eu tosto mais um pouco, uma coloração Y. E a gente chama isso de EBC ou SRM, é mais uma siglazinha para aprender. Tá. EBC é uma nomenclatura quase europeia. Finanças isso aqui. E SRM é uma nomenclatura americana. Então, quanto mais SRM, mais ela vai ficando mais escura. Então, se eu tenho ali 40 de SRM, quer dizer que é uma cerveja realmente preta mesmo. Sim. 20, uma cerveja mais isso afeta o sabor? Afeta o sabor. O tostado, né? O tostado vai pro caramelo. Quando é mais vermelhinha, vai mais para caramelo. Quando vai ficando preta, vai mais pro café. Muita gente pergunta, a peste negra tem café? Não. Ela tem maltes tostados. A peste negra tem 5 tipos de malte, cara. Caralho. 5 tipos de malte. E isso tudo, para quê? Por que eu não só coloco o escuro? Primeiro porque o escuro ele não vai me dar muita eficiência de álcool, mas eu coloco malte base e vou colocando tostas diferentes, tostas mais carameladas, aí mais escuras. Aí cevada torrada para dar uma cor bem mais escura. E aí eu tenho uma cerveja com profundidade. Ela não vai te dar só café, ela vai te dar café, avelã, chocolate, caramelo. Entendi. Entendeu? Agora vamos lá. É nesse grist de malte que a gente dá essa profundidade no sabor. Rola muito conversa no vinho, né? A galera de degustar o vinho e tal, Sim. sentir os aromas e tal. Às vezes, quando eu tô bebendo uma cerveja, eu sinto um gosto, por exemplo, principalmente as artesanais, né? De uma fruta, Sim. Um hortelã, um sei lá o que. De fato, tem a fruta ali dentro? Não. Ou é uma essência? Não é obrigatório ter, mas pode ser que tenha. Não, essência não. Geralmente a gente não usa... Assim, eu como cervejeiro dificilmente não uso sintético. Se você vai... Aqui a gente tem cerveja com frutas. Mel da goiaba é uma Session IPA com goiaba. Pra você ter uma ideia, ela tem 25% de goiaba. Tá goiaba cerveja. mesmo? Muita goiaba. Porque a média que o mercado usa é de 5 a 10% de fruta. Eu uso 20 a 25%. Nossa. Porque eu gosto de deixar ela bem intensa. Então, se você quiser pedir depois a mel da goiaba e cheirar ela, você vai sentir muita goiaba. Entendi. Né? Então, ali é fruta. Agora, tem cervejas que não tem fruta, mas remete a algum aroma. Por exemplo, as cervejas de lúpulo americano, a IPA, uma APA, uma American Pale Ale, uma India Pale Ale, são cervejas, né, que a escola americana ela remete, geralmente quem dá o aroma é o lúpulo, tá? Então, esse lúpulo, ele remete muito a cítrico, a floral, a frutas de caroço, frutas amarelas. Então, é comum eu ver alguém brigando aqui. Essa daqui tem maracujá. E o outro fala, não, é manga. Tá vendo que é manga? Não, aí pronto, vão já brigar. Não, cada um sentiu o seu. Não tem problema. Porque a parte do sensorial é diferente para cada pessoa. Sim. Você pode sentir manga e eu maracujá e tá tudo bem, ninguém vai brigar. Claro. Mas o próprio lúpulo tem variedades que puxam mais pro maracujá, puxam mais para manga, para pêssego, para abacaxi e aí vai. São infinitas possibilidades. Você falou do vinho? A cerveja tem infinita possibilidade. Não estou querendo desrespeitar o vinho. Mas o vinho tem ali a safra, a uva, o ano daquela safra, como foi aquilo. A cerveja é infinito. Tem o malte, tem o lúpulo, tem frutas que você pode colocar, tem especiarias. Então, a criatividade para você criar, né? O que vai definir a tua cerveja é a tua criatividade. Se tu quiser, então não tem limites para criar cerveja. Perfeito. A verdade é essa. E qual a diferença? Eu sou leigo, né? Só gosto de beber. Mas qual a diferença, por exemplo,
da cerveja para o chopp. Eu, na minha humilde inexperiência, eu sinto que um é mais cremoso que o outro. Eu sinto que o chopp é cremoso e a cerveja é menos cremosa. Isso é verdade? Qual é a diferença essencial dos dois? Esse é um dos maiores mitos, talvez ali, tá entre os top 5 mitos da cerveja, né? Ou curiosidade, digamos assim, né? Nem mito, é uma curiosidade. Porque chopp, na verdade, tecnicamente não existe. Chopp é uma medida, né, que os alemães usavam para definir uma caneca. Me dá um chopp. Só que a gente tem imigrantes alemães aqui, né, em algumas cidades, e o alemão chegava e pedia lá, não, chopp, que era uma caneca. Sim. E aí se convencionou, e geralmente ele pedia em bares de tap, que é de pressão. Sim. E se convencionou que o que é no tap é chopp e o que é na garrafa seria cerveja. Mas tudo é cerveja. Sim. Tudo é cerveja. Para artesanal isso é meio relevante porque o que define, e aí falando mercadologicamente falando, de mainstream, de cervejas industrializadas, o que define o que é uma cerveja e o que é um chopp é a pasteurização. Depois, né? Depois de toda essa história. Já que se convencionou que o chopp é pressão, beleza. E o que se convencionou depois disso? Que cerveja de garrafa é cerveja e pressão no tap é chopp. Mas por quê? Porque o chopp não é pasteurizado. E a pasteurização ela prejudica em torno de 30% aroma e sabor da cerveja. Né? O que é uma pasteurização? E aí a gente vai entrar. Se eu estiver sendo muito técnico aí, você mas acho que a galera quer saber. O que é a pasteurização? A pasteurização quer dizer que você está elevando o líquido a uma certa temperatura para dar estabilidade microbiológica na cerveja. Ou seja, matar micro-organismos vivos, coisa que na artesanal a gente não faz sentido porque é uma cerveja viva. Eu não vou pasteurizar ela e matar as leveduras que estão em suspensão, que na verdade se você fizer isso, você autoliza a levedura e vai causar um gosto que não é muito bom. Então, a mainstream faz o quê? Ela pasteuriza, filtra, pasteuriza, né? Filtra primeiro, pasteuriza depois, para ter mais tempo de prateleira. É uma cerveja que passa por calor, vem de outro estado às vezes, passa por validade, né? Armazenamento, que é uma prateleira sem... Porque a cerveja é inimigo da temperatura, do oxigênio e do... Tem 3 inimigos na cerveja. 3. Temperatura, oxigênio e o que é mais, velho? Não ser bebida. Isso aí não é... Isso aí é pecado, né? Luz. Lembrei. E a gente pode até falar de um mito que eu acho que... a gente está aqui fazendo isso. Eu acho que você vai perguntar sobre isso, tenho quase certeza. Que é um mito sobre cerveja de garrafa ou cerveja em lata. Tem tudo a ver com a luz. Pronto, vamos nessa já, porque assim, na Coca-Cola existe aquele mito de que a Coca-Cola boa é a Coca-Cola no vidro. Mas não, você tá falando de cerveja. Mas eu tô fazendo um paralelo. Esse da casa da Coca é puramente pela carbonatação. Já o da cerveja, não é nem que eu vou falar que a melhor cerveja é em lata, não existe. Não é que seja melhor, mas que a lata, ela consegue isolar 100% da luz da cerveja. É um benefício. Sim. A garrafa ela é âmbar por quê? Para isolar a luz, não é. Aí você vai falar, mas e a Heineken não é verde? Por que a Heineken é verde? Porque eles quiseram fazer verde, talvez uma estratégia de marketing, só quem vai saber são eles. Porém, tem um problema nisso. Eles assumiram o problema que é um off-flavor chamado light struck, que é a interação da luz com a cerveja. Light struck. Então a Heineken é uma cerveja que se você tomar de lata e na garrafa, por essa especificidade da garrafa cerveja, deixar passar a luz, vai ser diferente. A diferença entre as outras ambar e a lata é muito pequena, é mínima, quase imperceptível. Mas entre a Heineken, pode tomar. Se você chegar em casa hoje, você vai experimentar. Uma Heineken lata e uma Heineken em garrafa. E a garrafa tem o light struck e a lata não tem. Agora, assim, é ruim ou é bom? Eu prefiro Heineken de garrafa, porque só é Heineken se tiver o light struck. Ele meio que virou... O temperinho da luz, mano. Ele meio que virou o gosto de Heineken, né? Tá gosto de Heineken. Aquele salzinho é a luz, mano. Aquele diferencial que você tá sentindo quando você bebe é a luz. Light struck, né? Tecnicamente falando, é um off-flavor que virou um on-flavor, se é que essa palavra existe. Então, a partir de agora, todo meio-dia, deixa a tua garrafa lá no sol, né? Durante um tempão, não, aí você bebe. Jamais, no sol não. Aí não. Não é quentura, é luz, não, né? É temperatura, é luz. Entendi. E, inclusive, um adendo, a temperatura talvez seja o pior dos vilões, porque se você deixar, talvez, uma cerveja no sol por 40 minutos, ela vai envelhecer 5 anos em 40 minutos. 10 anos. Ela é super... E no caso aqui, cerveja velha não é bom, né? Não.
É inimiga total. Ó. Só que aqui o que acontece? Só pra gente fechar vai. esse assunto. Aqui a nossa cerveja, ela sai do tanque a 18 graus, que é a temperatura de fermentação de uma levedura ale. Vai pra câmara fria, né? Eu baixo primeiro, depois pra 0, pra decantar. E vai pra câmara a -2. Então a cerveja nunca viu calor. É a cerveja mais fresca que tu vai tomar na vida. Ela nunca passou por transporte, um armazenamento. Porque ela fica no barril fechado. Ela nunca sentiu a quentura. Nunca sentiu, não tem problema de temperatura, muito menos de luz, porque o barril ele é totalmente vedado e ela Foda. fica dentro da câmara fria. Que Então isso, hein? daí você tira porque Que é a cerveja cultura, artesanal amigo. é diferente. Tá doido, é? Não é só beber, não. Falando em quentura, temperatura, luz, eu tenho uma cultura que eu não sei se ela é certa. Cerveja boa é cerveja gelada. Pra mim. Certo. Porque assim, eu tenho aquela sensação. Eu já mapeei lugares que eu vou, que eu sei que a cerveja é gelada, que é gelada, mas eu digo, Pra você, pra mim é gelada. Existe um mito de que cerveja quente ou é de acordo com a região também? não, é assim. A região influencia, mas o que influencia mais na temperatura de serviço, que a gente chama, que é a temperatura que eu vou te entregar o copo, é o estilo. Então, não faz muito sentido eu te entregar uma Imperial Stout gelada. Tu não vai sentir metade do que ela pode te oferecer de sabor de malte e de aroma de tudo. Uma IPA bem gelada, você vai perder metade da sensação de aroma de lúpulo. Ele não vai ter tanto aroma, né? E tanto sabor. Tanto que ela vai esquentando, ela vai ficando mais amarga. Você vai vendo mais aquele cheiro do maracujá, você vai sentindo mais e mais quando ela vai esquentando. Então, esse talvez seja o top 2 mito. Cerveja boa é a gelada. E muito implantado pelas cervejarias de massa. Por quê? Porque se eu tenho uma cerveja que tem 50% de malte e o resto é adjunto no sentido do xarope de raiz maltose, esses outros 50% ele não te dá corpo e não te dá sabor. Então essa cerveja, se ela não tiver gelada, meu amigo, a gente não aguenta beber não. Aí eu concordo contigo. É foda, né? É impossível. Eu gosto Então a muito galera de cerveja vendeu gelada. o quê? Que a cerveja boa é a gelada. Porque ninguém aguenta uma cerveja dessa quente. Aqui Isso é rola fato. de, por exemplo, você tem uma cerveja que é 10 graus a temperatura. Aí é porque é por causa dos sabores e tudo mais. Sim, sim. Mas aí a pessoa recebe a cerveja, eu queria gelada. Rola muito, né? Ou não? Depende, na lager já vai gelada. Como eu tô te Sim. falando, ela fica lá na cabeça, nas primeiras, pra vir mais gelada. Quando é uma cerveja, uma Imperial Stout, nunca ninguém me perguntou. É porque a pessoa já sabe também, né? Já é o Isso, porque cervejeiro, é um né? pouco muito específico que vai o pedir ela, cervejeiro, né? Ou uma IPA que é uma cerveja mais intensa, bem lupulada e muito amarga. Ela não é tão gelada e não tão quente. Assim, quente no sentido de temperatura nem muito baixa nem muito alta. Ela é temperatura mais média. E a galera que bebe sabe disso. Se realmente chegar pra mim e pedir, traz uma peste negra gelada, me desculpa, eu não tenho. Posso te falar que eu não tenho. Quer gelo? É, Deixar a cerveja aguar é horrível também. loucura. Ó, existe um Ela copo... tem 12% de álcool, dá pra dar uma diluída, né? Dá. 12% Existe um é copo muito ideal pra se tomar cerveja? Um copo ideal álcool. Existe de um plástico, vidro, É. qual é melhor? copo, não é nem questão do material, é questão do desenho do copo. Não sei se dá pra ver, mas a gente tem desenhos de copos diferentes. Por exemplo, essa curvatura que você está vendo, ela favorece um pouquinho. É um copo, esse a gente chama de copo coringa, dá para servir vários estilos nele. Mas para que a curvatura e não porque que ele não é reto? Geralmente a carbonatação ela bate nas paredes e ela dá uma intensificada no final e ela vai te jogar mais aroma. Então é importante sim você ter um copo adequado se você estiver degustando. Se tiver só eu enchendo a cara aqui a gente não vai ligar para isso. Muito bem, continuando com os mitos, chegou um novo pra mim aqui, vamos brindar? Ele cortou o programa aqui só para encher Vai lá, o copo, viu? vai lá, galera? vai lá, vai lá. Pronto. Aproveitando, vamos falar sobre o colarinho. Sim. Eu vamos lá. tenho aqui um conhecimento que eu não sei se está certo. Uhum. Eu nunca gostei de colarinho. Certo. Eu sempre deixava, ó, até lá o Loucura. topinho sem cavalarinho, ótimo, sem colarinho. Mas aí alguém me falou, tem que ter o colarinho, porque com o colarinho você tira Uhum. um pouco do gás da cerveja, te enche menos, é isso? Não, não é isso. Perfeito, como eu disse, não é Mas isso. Vamos pra frente. Lembra que eu falei que um dos Tô sabendo. inimigos da cerveja é o oxigênio? Sim. O colarinho é uma das coisas que vai te impedir dessa cerveja entrar em contato direto com o oxigênio.
Olha só, faz sentido? Então não tem nada a ver com encher, com tá... Não, existe até um vídeo que é bem mito mesmo, que um cara coloca um papel ali, né, pra tirar o gás e manda servir a cerveja quase de 1 metro de altura. Uhum. Não existe isso. Então, a função principal dela, eu diria a principal, é essa. Fora que fica mais bonito, particularmente, aí é esteticamente mais bonito, mas ela impede da cerveja entrar em contato direto com o oxigênio e também ela preserva um pouco mais a temperatura, já que você gosta de cerveja gelada, né? O colarinho preserva? O colarinho preserva um pouco mais a temperatura. Não é... É uma barreira da quentura ao líquido. É uma barreira, né? É uma barreira. Então, imagina você com seu copo Stanley e ele sem colarinho. Copo Stanley, eu só lembro daquele cara do beach tênis. Como é que é o nome dele? É o... Ah, não lembro não. Ele é muito bom aquele cara, né? Não lembro não. A moeda do beach tenista. Bitcoin. Bitcoin. Pronto. Cara, eu anotei no meu celular, mas eu fiquei muito curioso vendo aqui Deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim. Que eu acho importante eu falar dessa parte do colarinho. Então, quando vocês forem numa cervejaria, por favor, não peçam sem colarinho. Porque aí você vai estar preservando e também... Tem gente que pede porque acha que o colarinho é um desperdício. Mas entenda, colarinho é cerveja. Quando ele vira líquido. Cessar, ele vira líquido. Entendeu? Então você não está perdendo nada. E você ainda pode tirar onda. Vamos... Por favor, meu amigo, bota o colarinho para manter a temperatura da minha cerveja. Mas não vai... Sem colarinho. Eu fui num bar no Rio de Janeiro e aí tinha o senhor lá, é um bar daqueles que tem 100 anos. E o senhor que atende lá, que é o dono do bar, ele tem 150 anos. E aí quando a gente pedia, aí a gente pedia de propósito. Por favor, uma cerveja sem colarinho, ele olhava pra gente, sem colarinho não, e saía. Não dava satisfação, não dizia porquê, só não vendia. Caralho. Era tipo o Seu Lunga. É uma Seu Lunga, heresia, né? Pra ele era, entendeu? Então ele não fazia. Não, então... Tira onda. Eu não quero oxigênio na minha cerveja, colarinho, por favor. Pronto, rapaz, tá doido, hein? Mas, eu fiquei olhando pro seu tap list aqui, eu anotei antes da gente começar a entrevista, uns nomes que eu achei muito interessante, queria que você explicasse. Porque aqui é a lista de cerveja, né, que você tem, né, desde que você criou, né? Isso. E eu queria entender. O tap list são as cervejas que estão engatadas nesse momento. Isso. Eu falei pra ti que tem mais de 30, mas eu tenho ali algumas 16, engatadas. 16 quantos? 16? Tem 16 torneiras, então não dá pra ter 30 estilos simultâneos. Então essas aqui só estão engatadas ali na torneira engatadas agora. Hoje. Você vem pra cá e escolhe. Vocês estão até vendo atrás dele ali, ó, tem 4 torneirinhas ali já, dá pra ver? Aqui, acho ó, que dá. A minha cabeção, ó. Tá vendo? Isso. Aí são torneiras de autosserviço. Então, perfeito. Depois eu explico. Me explica aqui Assum Preto e Asa Branca. Assum Preto e Asa Branca. Eu acho que tu percebeu que os nomes... Eu sou cearense da Gema, né? Tem o carioca da Gema, eu sou cearense da Gema. Eu sou cearoca da Gema. Então eu tenho uma paixão enorme. Faz parte da nossa missão o fomento da cultura cearense. Tanto é que a gente, né? Então, está junto com vocês. Certeza. Então, os nomes das cervejas, eu uso muito nome cearense e o Assum Preto e a Asa Branca são homenagens a um cantor que eu amo de paixão, que é o Luiz Gonzaga. Então, Assum Preto e a Asa Branca são músicas deles que eu me senti, sei lá, com a liberdade de homenagear. Lógico. Né? E se você olhar, o rótulo da Asa Branca especificamente tem uma sanfona no meio e tem 2 asas. É muito lindo esse rótulo. Todos os nossos rótulos são desenhados à mão, tá? Desenhados à mão, são autorais. É o Rafael. Ele mora em São Paulo. Pronto. Ele faz nossos rótulos à mão e é tudo pensado com todo cuidado. Eu vou te contar um segredo. Às vezes um funcionário meu diz, ei, puxa lá, pega lá aquela IPA. Eu falei, IPA não, Mandacaripa. Ela tem nome. Mandacaripa. Tem nome e tem história. Tem naming, rapaz, tá nomeado já. Então todas as nossas cervejas têm nome, personalidade, história e rótulo. E história é o mais importante, né? Sensacional. Esse outro nome eu gostei muito também. Rai Se Lascar. Rai Se Lascar. Uma homenagem a uma pessoa que eu falei agora há pouco, o Seu Lunga. Que é um amor, é tranquilo. O Seu Lunga, ele não tem o nome dele no rótulo, né? Podia chamar a cerveja Seu Lunga, né? Mas, vamos lá, não ia ficar legal. Mas já tá na cara que a gente fez uma homenagem a ele, que é intrínseca, né? Então, o Rai, veja bem, ainda tem o Rai, né? O Rai quer dizer centeio. Então, ela é uma IPA com centeio. Só que o Rai aqui vai. Vai, porque o cearense lê... Rai Se Lascar. Rai Se Lascar. Então, Perfeito. esse trocadilho do Rai é porque é uma IPA com centeio.
Pronto. E aí a gente meteu um trocadilho americano com português, Perfeito. cearense, ficou tudo essa loucura que é a Rai se lascar. E Perfeito. homenageou o Seu Lung e ele tá na capa aí, né, como cartoon. Perfeito. E a Severina Sour? Severina Sour. Sour. Severina Sour. Severina Sour, ela é uma cerveja... eu vou te contar uma história bem rapidinho. Lá no sul, o Brasil ele não tem escola cervejeira, ou não tinha. Né? Não tem ainda. Mas, acho que foi ano passado ou ano retrasado, que teve um estilo brasileiro que entrou no BJCP, que é um guia internacional. A gente não tinha estilo, que chama Catarina Sour. O que é que a Catarina Sour surgiu no sul? O pessoal começou a usar um estilo chamado Berliner Weiss com adição de frutas e deixando ela um pouco mais alcoólica. Ó. Certo? Uhum. Aí, no cearense, a gente nem vai Catarina Sour. A gente vai colocar fruta da terra. Então, eu não coloquei fruta do sul, eu coloquei caju, acerola. Então, a Severina Sour é uma série. Ela Foda. tem de caju, de acerola, tem de abacaxi com hortelã. Frutas tropicais que a gente encontra muito aqui. Foda. E aí, eu chamei ela de Severina Sour. É uma sátira. Massa. E ela é bem emburrada aqui, né? E ela é bem burrada, porque como é azeda, a cerveja sour quer dizer ácido. E aí dá a ideia de que É ácido, né? É, exatamente. Se tu olhar no rótulo, tem um símbolo de acidez, ó. Esse rótulo é muito sensacional. Ele é uma bodega, né? Depois coloca aqui, ó, Muito na bom. tela pro pessoal ver esse rótulo. Né? Agora, põe na tela, põe na tela. É, a gente dá um jeito. Vai. E ó, Saint Padim Cisso. Sem padincice. Sem Essa história é legal. padincice. Essa história é legal. Tem a ver com Saint Patrick's. Tem que ver com São Bernardos da Bélgica. Ah, Na Bélgica é muito comum, porque a Bélgica é muito comum cerveja ser feita em mosteiros, né? Em abadias. E aí, lá na Bélgica, eu tenho lá a São Bernardos Tripel, eu tenho a São Bernardos 10. E aqui a gente tem a São Padicisso Tripel e a São Padicisso 10, que é uma tripel e uma quadrupel. Então Foda. é uma sátira sim. em relação a... Qual é o santo que eu tenho aqui no meu estado? O Padicisso. Então, uma homenagem ao Padicisso, comparando a homenagem que a Bélgica faz aos santos lá, né? Aos santos Foda. belga. Perfeito. E essa aqui, Pardal Negro. Pardal Negro. Pardal Negro é uma cerveja, é uma Imperial Stout. E, na verdade, pouca gente sabe, mas ela utiliza a castanha do picolé Pardal. Eles são patrocinadores dessa cerveja. Né? Foda. E aí, como é uma coisa... O Pardal o picolé Pardal é cearense, é uma coisa Sim. que está na veia. E a minha ideia para essa cerveja era criar uma cerveja que remetesse... Eu não sei se na tua infância, porque tu é carioca, mas no Ceará existia um din-din de coco queimado. Já provou din-din de coco queimado? Não. Pronto, então ele era um din-din de um coco mais caramelizado. Castanha com coco queimado. E eu digo, vou reproduzir esse din-din Pra na cerveja. E essa cerveja tem coco e tem castanha. Foda, viu? Fantástica essa cerveja. Ela é sazonal. Talvez faz um ano que eu não faço essa cerveja. Porque ela é realmente uma cerveja diferenciada. Agora E também vou falar com Fala. uma Pardal para mandar mais castanha. Eu acho que acabou, a gente não fez. Pronto. Tem gente de castanha aqui que eu posso indicar também, viu? Então bora. Posso falar? Pode. Onvit. Pronto. Viu? Castanha, Vambora. né? A gente usa farinha de castanha. É um farelo bem fino. E aí, essa cerveja ela é feita poucas vezes porque ela dá muito trabalho. Porque a castanha ela tem um óleo. E a gente tem que colocar a castanha no hop bag e depois retirar o óleo. E o óleo ele prejudica a retenção de espuma. Pode crer. E é uma série... E entope o equipamento. Então é uma cerveja extremamente Difícil. difícil de fazer. Feito. E a gente faz poucas vezes, mas quem prova a cerveja acha fantástico. Massa. Tem dois nomes que eu acho que são esses últimos aqui, que eu gosto muito. Que é o Haitimbora. Vai-te embora. Quer falar do Haitimbora? Vamos falar da Haitimbora. Ainda é o seu Lunga, não, né? Porque tá Não mandando é o também seu se Lunga. lascar, né? É uma APA com centeio. Aquela era uma IPA com centeio e o Rai aí é de APA. Mas foi num outro cenário totalmente diferente. Essa cerveja foi feita meio que uma crítica a algumas medidas que estavam sendo tomadas na pandemia. Ah. Que a gente praticamente tinha que expulsar o cliente da casa por uma questão de horário. E aí os clientes ficavam putos com a gente porque a gente estava seguindo a lei. Sim. Então, eu conheço o Irã Delmar, que é o dono do personagem, que criou o personagem Coxinha e Doquinha. Eu falei, eu posso fazer essa homenagem? E a Aliana, então, veja bem que o rótulo não é só um item. Pode passar. Ele é um conjunto de itens, né? Ele é uma homenagem ao Doquinho e o Coxinha, que é, se você olhar aqui, ele falava, vai-te embora, carniça, Sim, né? sim, no sim. programa. E também é uma sátira em relação ao momento que a gente vivia e um trocadilho com o Rai, que é centeio. Então, por isso que é uma APA com centeio. E Haiti embora a pandemia também, né? Acaba logo isso, né? E vai pra baixo da égua, não volte nunca não mais. volte nunca mais, ai.
Ô fase, viu? E eu adoro essa aqui, que eu sou do marketing. Vamos lá. Premium Lager Puro Marketing. Em vez de malte, falou marketing. Sobre isso. O que é o puro marketing, né? Não é puro malte. Aham, é puro marketing. Porque aquela ideia que eu te falei, as cervejarias de massa criaram a ideia de que cerveja boa tem que ser puro malte. Essa cerveja é puro malte. Aí a gente fez o trocadilho de chamar ela de puro marketing, né? Porque não é só porque é puro malte que tem qualidade. E a gente, como todo mundo faz esse marketing em cima da puro malte, a gente resolveu fazer essa sátira. Perfeito. Todas as cervejas aí tem uma certa sátira. Perfeito. Né? Amigo, Falta só a Pifitão. qual? Pifitão das Véias. Como é que é o Essa nome? história vale Pifitão da Véia? Pifitão das Véias. Essa história vale contar. Ah, que é o... Muita gente chega aqui e Cadê? pergunta, o que diabo é Pifitão das Véias? Aí eu falo, também Passou não... por mim aqui. Tá aqui? Tá nas anotações aqui. Ah, então pronto. Mas fala, Pifitão da Véia. Pifitão das Véias. Seria o pessoal fala, cafetão. o que é isso aí? Aí eu falei, velho, eu não faço ideia, mas eu vou te contar a história. Porque Pifitão me lembra cafetão, né? Meu avô, se tu olhar o rótulo dela, se quiser colocar o rótulo na tela aí, pode colocar. Tá mandando no Tá podcast mandando aqui, ó lá. Tô mandando no programa. É porque vale a pena. O Sim. rótulo dela é meu avô jogando dominó em um parque. Isso é uma homenagem que eu vi meu avô. Meu avô faleceu há uns 10, eu nem sei quantos anos, faz um bocado. Aham. E a gente jogava dominó todas as tardes com ele. Só que ele tinha um nome para cada pedra. Então ele ia jogar o pio, ele chamava Pifitão da Zé. Aí ia jogar o Duque, aí falava Duque Duro. Aí o trio era 13 na lotética. Aí uma quadra, uma quina, sexta-feira. Todas as peças tinham nome. Pode crer. Aí Aí tu homenageou ele. aí eu falei, eu vou fazer uma homenagem ao meu avô. E aí no rótulo tem ele, e se tu olhar, aí tem que ser bem, tem que perceber bem, tem uma pedra de pio na mão dele. Né? Pode crer. Que é o título da... Então eu não sei o que é Pifitão das Véias, só sei que é a pedra de pio, não sei de onde ele tirou. Eu achei que tinha a ver mas com... essa é uma homenagem pra ele. com algo errado aqui, que era uma brincadeira. Então não era. Não era, né? Então eu acho que tem Se gente... quiser passar, pode passar, viu? passa Aqui, aí. meu povo, tá gravando, o Aqui povo é tá tudo- montando. Tudo, Porque, ó, em tudo orgânico. 30 minutos vai abrir a casa. Daqui a pouco vai estar cheio de gente aqui. Exatamente. Então, é isso. A Pifitão foi... O pessoal até brinca, rapaz, tem alguma coisa aí nesse nome? Não, não tem. E eu também não sei de onde ele tirou. É uma homenagem simples É e uma direta. uma homenagem a meu avô. E pra ficar claro, né, são 30 tipos de cerveja que vocês têm, Um pouco mais mas de vocês conseguem botar 16 pra estarem rodando Sim. no dia, né? Sim, uma variedade de 16 estilos diferentes de escolas mundiais. Eu tenho da escola belga, a escola americana, né, a escola inglesa, que é a Russian Imperial Stout. Tenho a escola americana, muito do meu aprendizado. Pode passar, de boa. Do meu aprendizado veio da escola americana. Então, essas cervejas mais amargas. Então, se vê assim, ó, American na frente e não gostar de amargor, passa longe. Esquece, né? Porque tu viu a American, exceto a Standard American Lager, que é essa cerveja que não é Pilsen do mercado. Se chama aquela com 50% de malte. Entendi. Ela não é amarga. Pode Mas crer. o resto, você vê a América na frente, corre já que tu não Que gosta é de amargor. amarga, Porque é. os caras sentam o pau no lucro. Sem falar que aqui também tem a parte da gastronomia, né? Tipo, tem toda a parte de... Aqui tem uma cozinha de alto padrão. Alto Aí padrão, se eu for né? te contar essa história aqui, a gente vai passar. Tem que ser o especial da gastronomia, né? Se você quiser, a gente conta a história da Dunk aqui agora. E vai Não. falar um pouco de como eu... Mas eu acho que vale a pena você falar pelo menos um pouco de como... A gente tá indo já pra parte final da entrevista, mas eu acho que é importante a gente saber como que você montou esse lugar. Sim, Qual foi a inspiração pra tu montar o Dunk? vamos lá. A Dunk, a gente começou essa obra aqui em 2017. A obra exatamente nesse prédio. E eu queria eu passei aqui em frente e queria esse lugar. E aí, pouco depois que eu passei, o dono do lugar ali, o dono do ponto, não o dono do ponto, mas o cara que alugava o ponto, tava repassando o ponto. Eu falei, agora. Então, a Dunkerhead foi muito uma dor minha mesmo, como cervejeiro. Eu te falei que eu era cervejeiro. Sim. Então, como era que era o cenário em 2017? A gente se reunia em grupos, né? Tinha um grupo aqui chamado Simplesmente Cerveja, foi justamente onde eu conheci meus dois sócios. E a gente se reunia e ia para lojas de cerveja. E a gente passava a tarde bebendo e comendo o quê? Amendoim, xilito. Não tinha algo à altura da cerveja artesanal que a gente pudesse harmonizar Cerveja artesanal com xilito. com xilito.
Com amendoim. Mas Chile tem uma iguaria, porra. É, uma iguaria Respeito. foda, né? Pra quem é do Rio, é salgadinho de milho. É. Aqui no Ceará é chilito. Tu conhece um cearense de Londres, quando ele fala chilito, Chilito, é. ele é cearense. Então, o que acontece? E aí, foi uma necessidade, eu falei, velho, o mercado precisa de alguma coisa diferente. E os preços também eram muito altos. Porque imagina, o ICMS sobre bebida é altíssimo. Então, quando tu compra de fora, a cerveja vai lá... E não era culpa da loja, era culpa dos impostos mesmo, que eram 40% em cima do Sim, produto. claro. Então, tu pagava mais do que o triplo. Então, a média de um copinho de 300ml era R$30, pô. 28. Era muito alto. Eu falei, cara, a gente tem que mudar esse cenário. Vamos lá. Qual era a minha ideia? Trazer uma cerveja local, fabricada aqui, para eu ter um custo menor. E não, custo menor não quer dizer que a qualidade é inferior, né? É um custo-benefício. Boa qualidade, um preço bem menor do que o que era praticado na época. E uma cozinha de alto padrão. Para que os pratos sejam harmonizados. Você tem uma experiência completa, a verdade? Sim, é essa, claro. né? Você tem uma experiência completa. E aí, eu vou resumir a história para não ficar muito longo. A gente chegou a fazer um teste como cervejaria cigana sobre o grupo, voltando só um pouco. Eu conheci esses dois sócios, chamei ele para fazer cerveja em casa, eu fazia cerveja caseira, porque fazer cerveja sozinho não tem graça nenhuma. Uhum. Então a desculpa de fazer um churrasco era fazer a cerveja e churrasco. Claro. Né? É que nem faz churrasco, sozinho não tem graça. Lógico. E aí a gente fazia, eles não são da área cervejeira, não são mestre cervejeiro, mas a gente ia para fazer essa brincadeira, né? E a gente pensou, aí, veja, essa parte é legal. Eu fazia um curso de sommelier no Senac, na época, em 2017. E a gente fez a primeira cerveja, vou contar sobre a primeira cerveja. A gente fez a primeira cerveja. E aí, no dia de provar, todo mundo bebeu o mesmo gole ao mesmo tempo. Imagina que tu fez a cerveja e passou um mês esperando ela ficar pronta. Uhum. Vamos provar essa cerveja. Quando a gente botou o copo na boca, a gente olhou um pra cara do outro assim e falou assim. Aí olhamos assim. Aí fizemos assim. Aí falou assim, não pode. A gente errou. Tá muito boa essa cerveja. Primeira cerveja. Tá muito boa essa cerveja. Tá alguma coisa errada. Mas é porque a gente é leigo. Vamos lá, vamos pedir uma opinião especializada. De alguém, é. Então eu fazia esse curso de sommelier. E tinha um cara que eu gostava muito da cerveja dele, que é o Rodrigo Ferraro, dono da Irmãos Ferrari. Cervejaria já conhecida, nacional. O cara veio de Santa Catarina para dar curso aqui. Então o cara tinha know-how para avaliar a cerveja. Aí eu falei, Rodrigo, prova essa cerveja, morre de medo. Prova a cerveja aí, cara. Vê como é que tá a cerveja. Aí ele olhou, provou e falou, essa cerveja tá pronta para invasar. Aí eu falei, mentira, mano. Tá pronta para invasar. Pode vender essa cerveja. Aí eu falei, velho. Pronta pra? Invasar e vender no mercado. Uhum. Falei, então, velho, tem mercado. Bem, você tá com a Val, Já né? que a gente acertou. E essa cerveja, eu vou te contar um segredo, é a Stigmapa. Primeira cerveja feita pela Dunkel, é a mesma receita desde até hoje. E é uma das queridinhas mais vendidas aqui na Dunkel. Essa primeira cerveja feita Repete o nome? Stigmapa. Certo? É uma American Pale Ale, uma APA. O APA já é um trocadilho de estigmata. É essa história, a gente conta depois. E aí, aconteceu isso, né? Aí a gente falou, cara, vamos fazer um teste mercadológico. Aí o que eu fiz? A gente comprou um fermentador e jogou para uma cervejaria cigana lá. O que é cervejaria cigana? Eu vou lá, a gente viajou para Recife, eu fiz a abraçagem numa outra cervejaria como se tivesse locado os equipamentos para fazer a minha receita. E a gente vendeu as 3 primeiras receitas antes de estar pronto. Entendi. Aí a gente fez esse bet e vendeu no segundo lote. Vendemos mais 3 lotes. Foda. E aí a segunda cerveja foi a Mandacaripe e depois a Assum Preto. Então a gente vendeu Stigmapa, Mandacaripe e Assum Preto antes de estarem prontos. Foda. Todo mundo comprou a ideia. Foda, né? hein? Porque eles já tinham provado a Stigmapa num desses eventos de cerveja local, de grupo, né? Os grupos de cerveja eram muito mais unidos e mais fortes antigamente, né? Sim. E aí foi isso. Aí a gente, tem mercado. Aí de onde é que surgiu a Dunkel? Tudo isso para chegar aqui na Dunkel. Não, mas é pra Foi uma conhecer a demora, história. né? Porque o que é a Dunkel, na verdade, ela é uma cervejaria, mas o conceito dela é de brew pub. O que é um brew pub? É uma cervejaria integrada a uma cozinha de alto padrão. Não precisa ser de alto padrão para ser brew pub. Ele só precisa ter um restaurante, uma cozinha. Mas eu decidi que a cerveja artesanal tinha que ter uma harmonização com a altura dela. Então, o que aconteceu? Essa parte também é legal. Pode falar. Eu liguei pro meu primo, meu chefe de cozinha, que até hoje é o mesmo, chefe Salles. Eu chamo ele de Júnior, mas ele gosta de ser chamado. Porque chefe, quando vira chefe,
Ele quer tirar logo o sobrenome e jogar pra frente, né? Então, o chefe Salles, que está me ouvindo neste momento, ou se ele não ouviu, eu vou mandar o link pra ele. E disse, ele estava em Paris, tinha acabado de se formar na Le Cordon Bleu Paris, e estava estagiando no restaurante Michelin. Pra quem não sabe, restaurante Michelin são os melhores do mundo. Quem tem estrela Michelin são os melhores. Você pra ir no restaurante Michelin tem que ir 4 meses dar uma agendada. Tempo antes, 4 meses. E aí eu falei, Júnior, macho, querido priminho, estou montando uma cervejaria e eu achava que ele não ia aceitar, não. Ele nem sabia disso, mas eu tô contando agora, ele vai saber. Estou montando uma cervejaria e queria uma cozinha top, com hambúrguer artesanal e carne nobre. Quer vir não pro Brasil? Tá sozinho aí? Tua família toda aqui? Custa nada. Aí ele falou, macho, carne nobre e burger... Macho, né? Cearense. Carne nobre e burger artesanal é o que eu faço no restaurante aqui, ó. Coincidência da... Só que eu tô valendo tanto. Aí não vamos falar em preço, fica complicado. Mas ele já tinha talvez o desejo de vir, porque realmente ele tava sozinho lá. Eu só dei um empurrão, de costume dizer assim. E ele falou... Deixa eu pensar um pouquinho, acho que em 2 horas ele me falou, eu topo. Ele tava onde mesmo? Paris, né? No restaurante estagiando, ele tinha se formado na Cordon Bleu Paris. E ele veio? E veio pro Brasil. Ele criou tudo da minha cozinha, deu consultoria dos equipamentos. E eu até falei, poxa, puta oportunidade também pra você abrir mercado no Brasil e tal, fazer teu nome. E ele veio, todo o cardápio, até hoje, ele que elabora, prato novo. Nossos burgers, se você... Aí não falando de nenhum concorrente, mas a maioria das hamburguerias, a gente é cervejaria, tá? Não é hamburgueria, mas a maioria usa um molho só para todos os burgers. O Júnior, ele desenha um molho para cada burger. Nossa. A gente tem até um problema aqui, porque o cara quer trocar eu queria trocar esse ingrediente por isso aqui. Aí a gente fala, olha, não pode. Infelizmente não pode. Todos os ingredientes foram desenhados para você ter uma experiência diferente. Nesse hambúrguer, né? Em todos os hambúrgueres. Não, digo, esse molho é para esse aqui, E aí o cara, depois eu não venho mais aqui e vou falar mal. Pô, tu pode até tirar um que tu não gosta ou que tem alergia, mas trocar os ingredientes não pode. Mas eu tô esclarecendo pro meu querido público. E faz parte da gastronomia de alto padrão, né? Ele desenhou para que você tenha aquela experiência e a gente realmente não troca ingredientes de hambúrguer. Para você ver o nível de experiência única que a gente tenta oferecer. Né? E galera, não repare não, porque tá começando a funcionar a casa e a gente tá gravando entrevista. Tá de boa, e pode rolar aí. O bom é o orgânico. Pode, pode ir sem medo, viu? Mas agora ele parou. Foi falar. Ficou tímido. Ficou tímido. Entendi. E é isso, velho. E aí onde surgiu a parte da gastronomia de alto padrão e por que a Tankhead existiu aí. Sensacional. Bicho, antes de tudo, eu espero que a galera tenha curtido essa conversa sobre cerveja, porque, a minha já foi. Extremamente falta de educação, não teve refil, entendeu? Mas assim... vamos encher, maltratado pra caralho, tô brincando, não sou maltratado. Quem acompanha os nordestinos sabe... Gabriel, enche o copo do homem aqui. A galera sabe que a gente tem uma ligação com a Dunkin'. Eu sempre quis gravar esse programa até antes da Dunkin' entrar com a gente. Então assim, porque eu sou cervejeiro, eu já tomava cerveja aqui. Eu já vim aqui, porque eu gosto muito desse rooftop que tem, né? Que é muito massa. E, bicho, eu queria agradecer por ter topado trocar essa conversa aqui no meio do teu... Como é que eu posso chamar? Cervejaria. Na tua cervejaria. Vou chamar de hamburgueria também. Drew's Pubs. Brew Pub, cervejaria. Eu vou só te interromper sobre essa questão... Não, vai, continua aí. Não, me interrompa, vá. Não, vai. A gente fala em... Fala em off? Ixi. Deixa em off. Queria te agradecer, bicho. Eu queria saber também se você quer deixar algum recado pros nordestinos pelo mundo, a nossa comunidade. Fala. Porque assim, às vezes a gente se depara com algumas publicações, indicação de hamburgueria. Aí tá lá a Tankhead que é uma hamburgueria. Aí eu falo, eu não sei se eu fico feliz ou puto. Mas eu fico muito feliz porque é sinal de que um hambúrguer é bom, né? Sim. Então era só isso que eu queria te falar. E foi mal te dizer, mas sempre que alguém fala assim, eu sempre indico. Eu sempre indico. Mas eu falo assim, vamos na hamburgueria do Tankhead. Aí eu falo, aí também. Tem que respeitar, né? Forçou também. Mas eu levo de boa. Eu fico... É sinal de que o produto... É sinal de que a cozinha está funcionando. Isso mesmo. Bem, né? Por isso que eu não fico chateado. Eu levo pro lado bom. Cheio da expectativa com o hambúrguer, olha a cara dela. Você vai comer o melhor hambúrguer da sua vida hoje. Melhor hambúrguer. Quem tá falando é o dono, viu? Viu, Austin? Meu povo lindo,
antes da gente ir, eu quero que você, Fábio, olhe pra câmera da verdade. A comunidade dos nordestinos tá aí. Milhões de views mensais, a galera só cresce. Estamos indo pra 50 mil no Instagram já, 70 mil no TikTok e 13 mil no YouTube e pra 5 mil ouvintes no Spotify. Tá bom demais, entendeu? Verdade. Então, acabamos de anunciar nos hoje views mesmo, né? os Que views os bombando. vídeos têm muitas visualizações. Comunidade, engajamento. Então, assim, a comunidade é tua agora pra tu mandar um alô pra galera. O que você quer falar para os nordestinos e nordestinos que seguem a gente? Eu queria agradecer aí a oportunidade de contar um pouco da história da Dunk, não só a história da Dunk, né? Falar, desmitificar coisas que a gente vê na internet sobre cerveja que não é muito verdade, esclarecer boa parte essa questão de temperatura, de alguns mitos e curiosidades sobre a cerveja. É importante para o público entender, né? Sobre cerveja artesanal. E aqui, até dar um spoiler, no começo da Dunk, a gente fazia workshops com degustação gratuita, de 4 rótulos, bonitinho, e eu dava uma aula sobre cerveja artesanal, para você entender o que é malte, o que é lúpulo, o que é fermentação. E eu parei de fazer isso, entrou a pandemia, e a gente não retomou esse projeto. Foi um projeto muito no começo, para ensinar ao público, basicamente, para ele entender por que a cerveja artesanal é um pouco mais alta do que o valor, e a gente sabe Sim. que tem motivos bons para isso, né? É um pouco mais alto o valor do que uma cerveja mainstream. Claro. E aí a gente fazia isso. E um spoiler que a gente vai retomar esse projeto. Nós vamos colocar no Instagram como é que funcionava, através de sorteio, porque é muita gente. Quando a gente fala assim, ó, vai ter workshop, aí chove 1000 comentários, porque a gente manda marcar alguém, e aí é de uma hora para outra, e aí só dá para sorteio, porque eu não tenho como colocar muita gente. E aí a gente sorteia 40 pessoas, vem para cá, e eu dou uma aula gratuita com degustação. Foda. Por nossa conta, a degustação e a aula. Olha aí. Show? Galera, seguinte. Recado melhor que esse. Recado melhor do que... Galera, a casa vai abrir, por isso que eu tô dando uma acelerada. Galera vai subir aqui já. Vamos abrir. Tamo junto. Esse foi o episódio 100 e alguma coisa, eu já nem sei mais, já perdi o cálculo. Foi a cerveja. Foi a cerveja. E a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Siga as redes sociais da Dunkin' Head, visitem, compareçam, tomem uma cervejinha, comam um hambúrguer e um beijo no coração. Trilha sobe. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, fora do estúdio também. Mais despojado, mais relaxado, tomando uma. Vou tentar fazer isso mais vezes, viu? É nóis e um beijo. Valeu, meu irmão. Alô, meu irmão. É nóis, hein? Até mais, hein? Ih!